De volta para o segundo bloco aqui do programa Tribuna Livre, com a palavra o Márcio, ele que é presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Então, Narciso, respondendo à tua pergunta, a nossa visão do mercado imobiliário está sendo bem otimista. Nós temos a seguinte convicção: o pior já passou. Os bancos já sinalizaram a baixa de juros, né, até a própria queda da inflação. Os bancos já começaram a favorecer, por exemplo, a taxa antes de financiamento, o que praticamente nos deixou bastante um pouco apreensivos, foi que para você financiar, você tinha que dar 50% de entrada e o banco entraria com contrapartida de 50%. Hoje esse cenário já mudou. Então isso é que nos dá mais a partir de motivação quando, ainda. Olha, isso aí está aproximadamente uns 4 meses atrás. Hoje, tanto a Caixa Econômica, tanto como o Banco do Brasil, que são os maiores, o processo de financiamento, de aquisição imobiliária já está bastante adiantado. Aliviou. Já está bem mais transparente, bem mais volátil. Já há uma certa rapidez. rapidez. Nessa área de quem comprou lotes, por exemplo, está grande? Vocês têm conhecimento disso? Estava com um aumento significativo, mas com essa retomada agora do crédito, né? Então já começou a dar uma reduzida. E assim, é como eu estava colocando no início, nada acontece do boom de uma hora para outra, a passo lento, né? E nesse passo lento a gente já tem uma visão já bem otimista em relação até o ano que vem. Então, daqui para o final do ano, eu creio que Rio Branco, particularmente falando aqui de Rio Branco, já tem 3 loteamentos já, como diz o nosso jargão, na carta na manga já para sair, já estão em fase já de aprovação. Quais são? De estudo. Olha, nós temos aí o Switch Park, nós temos aí o Buriti, nós temos aqui atualmente o loteamento Alvorada, que fica na região do vetor de crescimento da cidade, ali no Calafate, e fora outros empreendimentos na planta que estão já sondando aqui no nosso estado do Acre, como o próprio Adriano já colocou. Uma pergunta para o Adriano. Mas assim, mas continuidade ainda do plano diretor. Mas a nossa visão mercadológica, a nossa visão, a leitura que nós fazemos do mercado hoje imobiliário é otimista. O pior já passou, as pessoas já voltaram. Para já ou para médio e longo prazo? Olha, eu quero crer que seja para médio prazo. Adriano, é o seguinte, dentro desse plano diretor, claro, tenho certeza que está sendo contemplado 2 problemas seríssimos das cidades do Acre, todas, que é a questão de esgoto. Eu acho que aqui não tem 10% da cidade de Rio Branco que tem esgoto. Eu acredito que tem mais. Tem mais? Tem bem mais. É? Sim. Os dados que eu tenho, mas tudo bem. Então, esse é um problema. E o outro é não permitir qualquer tipo de construção em área sujeito à alagação. Isso está bem contemplado no plano? Olha, você tocou num ponto em que a gente considera um dos realmente mais interessantes, mas também eles são muito polêmicos. Quando você fala construção em áreas alagadas, você mexe aí com a situação tanto emocional como econômica dessa população que já está lá há muito tempo, né? Eu te falo isso porque dentro da construção da Cidade do Povo, isso foi trabalhado e foi uma das fases mais difíceis. Você chegar, convencer aquela pessoa que mora ali, que ela tem uma família, mas que os vizinhos estão próximos e que quer queira ou quer não, também contribui para a sobrevivência dele, porque ele é de baixa renda, sim. E o pobre, né, resiste, a pessoa mais humilde, resiste, porque ele está ali, mas ele vai trabalhar, o filho dele fica com a sogra, que mora no fundo do quintal, que mora do lado, entendeu? Isso acontece muito. Os vizinhos estão sempre ali ajudando, então esse corporativismo, ele cria uma resistência e acontece muitos problemas quanto a isso. São coisas que se deve vencer, mas não é da noite para o dia. Mas o que também a gente incentiva bastante no plano diretor é essa regularização tem que acontecer. Você falou depois que o percentual era maior. Qual é o percentual, então? Da parte de esgoto? Hoje, Rio Branco deve estar em torno de uns 60% já de esgoto, embora o tratamento ainda deva ser uma fase seguinte que tem que ser contemplado, né? Mas o esgoto canalizado já existe muito nessa fase em torno de 60%. Dentro da cidade de Rio Branco? Dentro da cidade de Rio Branco. Essa expansão que foi feita, inclusive, da área pavimentada, ela levou esgoto também. A dificuldade que nós temos de cota em Rio Branco dificulta bastante essa condução e essa fluência, mas o esgoto já existe, sim. Bom, retornando um pouquinho ao plano diretor, essa parte da construção
em áreas que a gente considera alagadas, elas são um tópico importante, ela está lá, mas é uma questão muito fragilizada para se discutir com essa comunidade. Então, você vai para uma audiência pública, você tem que ter todas as respostas, que é aquilo que eu lhe falei. A população carece das respostas e não é para depois, não. Se eu chegar com uma proposta para aprovar uma lei, ele já sabe que no dia seguinte ele passa a estar irregular e essas respostas têm que estar ali na mesa. Então, por isso, a gente tem muito cuidado para discutir isso com o prefeito e com a comissão, tá certo? A gente sabe que tem todo um envolvimento emocional. Agora, essa parte que a gente também se preocupa com relação a essa regularização é a regularização fundiária, que também traz todos os tipos de problema. Porque, como foi colocado aqui, a cidade era de um tamanho, ela triplicou. Como é que essas pessoas vão se ver num momento em que você tenta chegar lá e dizer que aonde ela está morando, que ela construiu, que ela edificou lá, está irregular a partir de amanhã? Então, é uma situação complicada. Então, a acessibilidade que foi dada pelo Ruas do Povo para essas pessoas, trazem a ela uma autoestima e elas não vão sair dali de qualquer jeito. Então, essa é a questão que a gente tem que discutir. A questão dos gabaritos, que foi levantado pelos setores da comissão, também nos preocupa, né? A gente tem que visualizar que nós temos que ter preocupação dessa construção e preservar, exatamente incentivar que essas construções vá para as cotas mais altas, né? Então, nós temos, inclusive, discussões de qual a cota ideal que poderia ser feita, mas também a gente não pode esquecer que os investimentos já feitos nessas cotas menores, mais baixas, também merecem ser preservados e tem que ter uma discussão especial. Então, tudo isso passa pelas nossas comissões lá para a gente tentar achar um caminho. Não dá para você abrir mão dessas discussões. É isso que a gente considera importante. Teria que flexibilizar o plano diretor, mas isso não seria um retrocesso? Não, não é flexibilizar. A gente tem que rediscutir, porque houve avanços, tá certo, no plano existente, mas 10 anos se passaram e houve um crescimento acima da média, o que é bom para a gente. E há investidores prospectando em Rio Branco, que é o que nos interessa. Exatamente. Tá? Então, a verticalização, Astério, ela é uma necessidade em qualquer cidade. A verticalização, ela suprime as discussões do ponto de vista da área, que hoje é muito especulada em termos financeiros. Um imóvel no centro da cidade, um terreno lá a céu aberto, ele traz problema. Mas o cara especula, porque vai... Especula. Agora, quando você verticaliza, você traz um outro problema, que é a questão que o Márcio estava colocando, os estacionamentos, que você começa a ter... uma situação de... E o plano diretor é rigoroso. O plano é rigoroso, né? Mas existe uma saída, como foi colocado para o centro, pode ser também tratada em outros aspectos, que é a zona azul, né? Que transforma, inclusive, traz de novo uma rediscussão sobre os alvarás. Você já tem toda uma edificação feita lá, concebida dentro de um plano diretor anterior, e a zona azul ela te dá a condição de que o estacionamento já existe, e você vai ter que pagar por ele. Então, são coisas dessa natureza que a gente precisa colocar. Eu chamo isso de necessidade de inovação, de repensar. O prefeito está aberto a isso? Sim. Está aberto? Para você ter uma ideia, o que aconteceu? O plano Porque o Angelim era mais conservador. Não, cada um dentro do seu universo. Sim, do seu era mais tempo, conservador, né? a mudança de O Marcos é engenheiro. O secretário dele caiu por conta de não querer flexibilizar. O Marcos é engenheiro, para você ter uma ideia, Esther. Então, ele é muito compreensivo nessa parte. Tanto que já havia uma situação de que não haveria mais condições de se fazer nenhum tipo de inserção de proposta. Eu estive lá, sempre gozei de um prestígio com ele. Cheguei lá e falei para ele, Marcos, ainda tem coisas que a gente precisa rever. Aí ele disse, não, Adriano, então não se preocupe, assim que acabar a eleição, para não contaminar o discurso, a gente volta lá na federação e pega essas propostas. Então, nessa questão aí, nós não podemos negar, ele está sempre aberto. O que é bom para a gente. E foi isso que ele fez. No dia seguinte da eleição, ele já me ligou, a gente já foi, chamamos todos os parceiros de novo, porque isso aqui é feito a várias mãos, né? E mesmo a gente já tinha maturado algumas divergências, né? Fomos lá, nivelamos, o Marcos sempre teve a equipe muito próxima da gente. Então, a gente espera que a gente consiga, com êxito, né, e com apropriações de novas propostas, rediscutir o funcionamento das atividades econômicas, né, as gestões participativas, fortalecer a atuação do Conselho Municipal Urbano. Isso é uma proposta inovadora, mas que foi colocada no plano, mas ela pouco foi motivada. O Conselho está em atividade, né? É atividade, mas a gente precisa participar mais. Somos nós, empresários. Inclusive, tem decisões que é do Conselho, não é do Exatamente. Né? Agora eu pergunto para ti, Márcio. A verticalização em Rio Branco veio para ficar e está vindo com força, em virtude, inclusive, da insegurança reinante. Eu tenho muitos amigos que estão deixando suas casas para ir morar em apartamentos. Exatamente.
né? Em virtude dessa insegurança enorme que existe na cidade de Rio Branco. Olha, uma excelente pergunta. Eu particularmente tenho clientes, certo? Que estão vendendo, por exemplo, os seus imóveis, Casa Grande, Morada do Sol, Tropical, Nova Esperança, Floresta, Bela Vista, que são bairros hoje valorizados, Manuel Julião, que está um bairro também que se valoriza a cada dia que passa, para morar justamente com o condomínio fechado, porque a insegurança está demais. Então hoje, mesmo aquelas pessoas que preferem ter a sua liberdade, a sua privacidade, criar o seu cachorrinho, ter a sua churrasqueira, ficar um pouco mais à vontade, estão se privando disso aí para garantir a sua segurança em um condomínio fechado, porque lá ele tem a certeza que ele pode sair, deixar a janela aberta, deixar o seu varal na janela lá secando e voltar a encontrar lá. Quando que em casa, se ele não tem a segurança, por exemplo, eu que no caso viajo muito, e viajar e deixar a esposa e a filha em casa, quer dizer, voltar e aí? Acontece alguma coisa como está acontecendo. Então, isso hoje é uma realidade. E o nosso mercado tem, como você mesmo já colocou, tem priorizado essa questão da verticalização. E até para o município isso é até melhor. Claro. É até melhor. A economia para o Estado, em termos de infraestrutura, ela é muito mais representativa do que até a questão de segurança, Osmir. E até uma econômica até, viu? Você pega uma quadra, digamos assim, para ser melhor compreendido, de prédios com 15, 20 apartamentos. Andares. Quer dizer, pode morar uma concentração de pessoas que, se fosse todas na horizontal, demandaria quilômetros e quilômetros de esgoto, de água, de meio fio e assim sucessivamente. Porque a verticalização é uma necessidade. É um imperativo, E o que é que o plano diretor, ele trava, por exemplo, a verticalização da cidade? A pergunta serve para o Adriano e também para o Em que áreas? Ou que limitam o tamanho dos edifícios. Aí. E que hoje quer uma mudança nessa regra. Não, mas porque deixa eu só citar um exemplo aqui da minha cidade, Natal. Conhece Natal? Conheço. Bonita? Muito bonito. Obrigado. Mas não quero ir para lá, não. Prefiro ficar aqui. Tá. 2. Natal tem uma... Quer fazer propaganda da tua cidade? Não, ele está fazendo direto, né? Eu acho que ele daqui a pouco... Natal na beira, ao longo das principais praias... O Morro do Careca, né? Tem um negócio do morro lá. Não, o Morro do Careca já é num bairro... Alagoas. Fala em É periferia. proibido se construir prédios à margem, ao longo da praia, Como no Rio de da Janeiro. avenida, como é o do Rio de Janeiro, se você estiver em cima da de ladeira enfeite, do não, sol, né? que é chamada, e a altura do prédio não lhe permitir você avistar a areia da praia. Porque Coisas tem malucas. aqueles prédios finos e curvos ali em Natal, aqueles côncavos assim. Sim, mas há limitações para a construção de prédio aqui. Então. Sim. Em que áreas? Olha, no segundo Isso, distrito... inclusive, é um problema. No segundo distrito, por exemplo, é permitido apenas até 4 pavimentos. Né? Por que o segundo distrito só tem 4? Um aquífero. Não, eu acredito que a discussão que se travou naquela época lá tinha muito a ver com a situação que se encontrava lá em função da mobilidade, né? E foi discutido isso na época, hoje a gente está pretendendo rever, porque a gente já vê que... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, tem a questão da ventilação, tá certo? Que, Não, mas aquilo ali dependendo da perto do corrente- estádio, aquela ampla avenida que tem ali dá para construir Ali, prédios. mas ali é uma das áreas proibidas Aonde? de Fazer proibido Sim. por quê? Qual é o Plano sentido de diretor. proibir? Eu me lembro da discussão Ali, sobre a questão Narciso, do aquífero. ali né? perto Uma do estádio, chama Arena da área, Floresta, sim, não tem esgoto duas ia avenidas, contaminar. qual é o nome da avenida Sim, lá? assim, ali Amadeu foi... Barbosa. Amadeu Barbosa. Ali foi, falando de aquilo foi uma das decisões Narciso acompanhou. Pronto. mais estúpidas que eu já vi na Pois minha é. vida. Qual foi? Alegava-se que não podia construir Ali. porque estava sob um aquífero. Ora, sob o aquífero Guarani está construído as maiores cidades do Brasil. Não, mas é exatamente isso. Eu estou querendo responder para o Osmir que existe essa necessidade de rediscutir justamente porque muita coisa que Foi se pensava equivocado. naquele momento há 10 anos, ela tem que ser revisada, isso é Claro, natural. claro. Então, é por isso que a gente está colocando. Não vem ao caso, a gente, por que
não é mais necessário se fazer essas limitações? Porque acho que, do ponto de vista do desenvolvimento, nós precisamos pensar na forma como a população cresceu e como ela ascendeu a situação e o Ministério econômica. Público quanto a essas questões? O Ministério Público, na medida que a lei existe, ele está lá para proteger exatamente o cumprimento dessa lei. Eu acho que é o papel correto que tem que ser feito mesmo. Então, cabe a nós, nesse momento, fazermos o regramento de acordo com a nossa intenção de desenvolvimento e o Ministério Público cumprir seu papel a partir de então ser aprovado, que eu acho que é esse... E no primeiro distrito, se for no segundo distrito, qual é a área? Hoje a limitação, de um modo geral, é 16 pavimentos, né? Mas a gente entende que o investimento tem que ser feito de uma forma que ele concentre o desenvolvimento de forma técnica, onde você tenha a concepção geral dos reflexos desses investimentos. Então, a gente hoje pensa, e é por isso que eu estou pretendendo contribuir o máximo possível, chamar exatamente todos os setores, o CREA, as associações, porque a gente precisa estar dentro de uma discussão do ponto de vista dos reflexos desses investimentos a serem feitos, porque se a gente for muito romântico, Astério, nesse momento, a gente não vai para frente, para o lado que a gente quer crescer. Porque se a população cresce do jeito que cresceu e nós tivermos condições de dar imposto de trabalho e emprego, todos os reflexos negativos vão acontecer também. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que pensar que, tudo bem, a preservação da área histórica, do setor histórico ali, do centro histórico, eu acho que isso é interessante, sim, do ponto de vista cultural, mas não pode haver reflexos negativos para quem já está lá e começar a se criar limitações para o caso de a mobilidade e acessibilidade. Tem que ser visto isso de uma forma coerente. O empresário não pode fazer investimento de acessibilidade num prédio como o edifício Sebraim ali da noite para o dia. Não, e o edifício Luiz Pedro aquilo é uma aberração, né? Pronto. Aí você pega uma estrutura, você é engenheiro, sabe. Década de 72, aquele na cabeça da ponte. Da ponte então, eu Sebastião acho que Dantas, aquele edifício, na beira do rio, na área no movimento. Certo. Então, nessa parte dos gabaritos, a gente entende que houve um avanço de 2006, que, né, agora a gente precisa rever e rediscutir exatamente essa proposta. Porque, no ponto de vista do desenvolvimento, nós também temos a mesma preocupação, o Márcio sabe, com o lado ambiental, mas não podemos ser românticos. Esse me parece que é inflexível, né? A questão ambiental. Olha, a legislação é muito conservadora. Qual é essa preocupação que tem na cidade com a questão ambiental, colocando com tanto os mananciais. Não, na verdade, eu vou te dizer, Astério, o que é uma preocupação que nos trouxe. Essa parte aí que limitava 150 metros, né, a partir do eixo desse canal. E aí, se não tem uma identificação exata daquilo que é realmente uma nascente, né? Se o município não tem essa condição de ter essa detecção, vai para uma interpretação da pessoa que vai ser responsável por dar licença, e fazer uma pesquisa, e muitas vezes é empírica aquilo ali, ele deduz que aquilo lá é um manancial, é um córrego, é uma nascente, e aí você aplica a lei e você vai para uma área de restrição construtiva, sim, no caso empresarial, porque as habitações irregulares acontecem justamente nesse vazio. Então, o que a gente quer é trazer isso para uma certa coerência. Se você não abrir isso para um empreendimento regularizado, vamos reduzir uma margem de segurança que a gente estabelece, que a gente tem discutido. Eu acho que a nascente foi identificada, preserva-se a nascente. Mas ao longo dela lá, eu acho que é apropriado se rediscutir essa largura, essa área de preservação e se consolidar um entendimento de que as edificações que forem controladas, elas contribuem muito mais para a preservação do que aquela irregular. Porque é o exemplo que a gente tem em alguns casos aí, porque não existe condição de você dar essa mesma postura que tem para o empresário para aquelas famílias que vêm ocupar irregularmente, porque ele tem a comoção, tem um apadrinhamento de instituições de direitos humanos, porque o cara está lá. Isso tudo é complicado. Mas se a gente normatizar isso, o desenvolvimento vem, os investimentos também vão acontecer e traz uma certa segurança do investidor externo, que é isso que a gente discute. Cara, se nós temos a condição de fazer investimentos para verticalizar, nós precisamos ter a concepção de que a mobilidade vai ter que acontecer. Então, se rever a criação de viadutos, tá certo? Que hoje é muito limitado, a gente fazer o trânsito fluir melhor, isso tudo é o que visa o plano diretor que a gente rediscuta. Deixa eu insistir aqui com o Márcio numa coisa. Vou insistir na questão da Amadeu Barbosa. Por que nem o empresário ainda tomou iniciativa, que eu acho aquele lugar espetacular, para a construção de prédios habitacionais? Qual o motivo? Vamos depois eu te vou. Não,
Deixa Vamos ver a tua eu opinião. responder essa pergunta, Não. Márcio. Sabe por quê? Porque eu sou vítima. Narciso é vítima, ele tinha um projeto para lá. Verdade. Tu é vítima? Tinha um projeto para lá. projeto. Olha, vamos pensar depois que se combinou aqui, de tocar esse Não assunto, tem eu não combinações sabia. aqui. Não sabia que você era Normalmente vítima. é entre os dois. A única área da Avenida Amadeu Barbosa adquirida, escriturada, depois de um sacrifício infernal. Da burocracia brasileira. Não, aí foi outra situação. De Adquirimos Barbosa. a área, fizemos um projeto e tentamos regularizar, aprovar. Era um condomínio, não é isso? Era. Eu tive conhecimento. E não teve nem eu sendo chato como sou, E é. continuo sendo, confirmo. não consegui aprovar. Primeiro, vieram com esta baboseira que a área ficava em cima de um aquífero. Que estupidez, hein? Estupidez. Aí eu me rendi à estupidez. Rendeu essa estupidez? Me rendi. Não é mais o Narciso que Mas o secretário na época acabou caindo também. Tá, vai. Segundo. Aí, até que um belo dia, eu não vou citar nome de ninguém, que não me interessa. Aí eu chego na autoridade que impediu, eu digo, chefe, vamos fazer o seguinte, já que eu não posso construir, que a minha área fica do lado de cá. Avenida. Mas você foi salvo. Você foi salvo. Deixa eu concluir. Aí ele vai, tu vai Não, colocar. não seja indelicado com o Osvielo. Aí eu disse, então vamos aqui, botei o cara no meu carro. Aí do outro lado estava sendo construído sem licença do CREA, sem licença da prefeitura, Sem nada, sem licença do pô, Corpo de oficinas, Governo. garagem, Eu digo, um quer monte. dizer que aqui é proibido reconstruir certo, mas é liberado construir errado. Não, é o que eu estou tentando dizer. Cheguei a essa coisa. Então é por isso que eu pedi a oportunidade para lhe dar essa resposta. Mas foi interessante que eu não sabia Então, desse. então, infelizmente, Delfim Neto diz que de todos os males da economia do Brasil, ela chega a dizer que não é a corrupção, não é a incompetência, é você enfrentar a burocracia. Burocracia. desse país. É. Sim, mas você estava dizendo que ele foi salvo, por quê? Foi salvo. Por quê? O teu projeto, Narciso, era construir um condomínio, né? Você não ia vender, meu comandante. Qual foi o ano disso aí? Há uns 3 ou 4. 2008. 2012 para Por que não ia 2013. vender? Porque aquela região nessa época que ele está colocando, era muito estigmatizada. Até pela questão da criminalidade, até pela Buritis, questão, exatamente, Sesc, pela Camargo. questão da alagação e tudo isso. E já hoje está sendo diferente. Por exemplo, tá no nosso proposta, até o Adriano pode elencar mais isso Mas posteriormente. aquela região lá alagava ali? Não, próximo ali, ela Próximo Mas ali, próximo. a minha área, propriamente dito, Não, né? ela fica uns 10 a 15 metros acima do nível mínimo. Pois é, só que assim, para se chegar lá, entendeu? Então, assim, hoje nós temos que pensar também na questão da acessibilidade e da mobilidade humana, porque aquela região está crescendo muito. Hoje ali nós já temos Cidade do Povo, nós já temos Belo Jardim 1 e 2, além das vilas que já citei anteriormente aqui, Cidade do Povo nós ali? temos Vila Águia, naquela região ali. Então nós temos que pensar numa forma também de desafogar aquilo ali. Tem uma alternativa que nós até estávamos discutindo, ali pelo ramal da Zezé, saindo interligando lá em cima, lá com o São Francisco. Mas isso aí é uma outra história. Então, assim, aquela região hoje do segundo distrito, ela carece ainda de documentação. Se você pegar, por exemplo, ali o Polo Benfica, tem excelentes áreas ali, só que, lamentavelmente, você não pode fazer nada. Se você fizer, é legal. Ali você compra, você só tem só o contrato de compra e venda. Se você quiser pegar um financiamento, se você quiser construir um condomínio lá, se você quiser construir um pequeno loteamento, você não consegue. Por quê? Porque não tem documento. Mas por que não tem documento? A prefeitura É uma não- questão que... Litígio. Hã? Litígio. Área de litígio. Grande parte daquela área ali era do Tufiasmar, né? Então a área inteira, ela... O maior proprietário dali era o espólio do Amadeu Rodrigo Barbosa. E o Tufi. O antigo uma parte Tufi. ali também. Exatamente. Então aquela região ali a gente precisa, a gente está até aqui no plano diretor, a nossa sugestão
é de implantar de imediato um plano de regularização fundiária, para que a gente possa investir. Os capião coletivo, como está sendo usado em alguns bairros, né? Exatamente. Os capião coletivo. Nós temos um intervalo comercial, eu vou e voltamos já já para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, debatendo aqui a nossa cidade, os problemas do plano diretor, o que é que a gente pode mudar para melhorar a expansão, o crescimento da cidade. Depois do intervalo.